Evelyn, entrando já no assunto Grenal, ontem eu queria te fazer uma pergunta. Pois não, irmão. Porque o jogo foi fraco, né? Muito. Poucas chances, bem disputado, jogadas ríspidas, como sempre é Grenal. Mas acho que o lance que chamou a atenção na partida foi a do Carlos Vinícius no primeiro tempo, que ele já tinha um amarelo, e aí depois aí ele dá não chega a ser uma cotovelada, né? Mas ele acerta com o antebraço ali no jogador do Inter e ele não é expulso, né? Ele já tinha amarelo, poderia levar lá. E o Ramon Abate-Abel, ele até justifica, tem ele mostra. Ele justifica falando que foi o antebraço que pegou, que não foi, por isso que ele não foi expulso e tal. Aí eu pergunto pra você, pra mim foi um erro, acho que ele deveria ter sido expulso. Eu acho que errou também. O VAR errou, o juiz errou, poderia dar o amarelo e expulsar, porque foi intencional. Não sei se na sua época, né, década de 30, quando você apitava. Isso. E a Frida também bandeirava pra mim. Não, mas quando o juiz... Quando o juiz desce pro intervalo... A dona Frida é uma senhora alemã. Quando o juiz desce pro intervalo, ele é avisado que teve um lance, olha... Você não expulsou ali e tal. Ele é avisado no intervalo, como que é hoje, e quando volta para o segundo claro que tempo, tem, como que é essa tem volta? comunicação no intervalo. Tem a pressão, não tem nenhuma comunicação da CBF, Federação, Não, Arbitragem. mas de amigo, celular e tal. Celular é proibido usar no intervalo. Não pode. Não, eu fazia uma mutretada lá, tava no começo do telefone, e deixava marcado em casa, vou ligar sempre no intervalo. Então eu pegava o telefone sem ninguém ver, entrava no vestiário do Morumbi da arbitragem, só ligava e não falava nada. Ia no banheiro ali. Você errou nisso, falar isso aqui e tal, mas tá errado, não pode. Aí nesse caso... Mas todo mundo deve fazer isso, lembra? Ele conta, Ele tá gente. contando, Eu falo por mim, assim, não posso falar por mim, Ele né? é honesto, ele falou, mas é honesto. Hoje eu falo, gente, eu já apito mais há 25 anos, pô. Então, assim, alemão, a gente percebe muito pelo clima do intervalo. Quando é só aquela reclamação do campo, faz parte do jogo, porque os treinadores ensinam os jogadores, mesmo que seja aquela falta mais escandalosa do mundo, reclame para tentar induzir o árbitro num outro lance se for a nosso favor. Agora, quando o negócio vai para vestiário, fica durante o intervalo lá embaixo, sem sempre alguma coisa a mais. O que eu acho que faltou a inteligência ao VAR? O próprio protocolo ele fala que você pode, Alex, chamar... Não é o caso de amarelo, mas se for um caso de vermelho direto. Então o que você pode fazer? Chama pra vermelho, ele analisa e volta e dá amarelo. Isso. Mas já seria vermelho também, porque já tinha amarelo. Você entendeu? Então, assim, o que está faltando na arbitragem brasileira é utilizar com inteligência aquilo que está na regra, o que está no protocolo. Se o VAR chama e fala, pra gente aqui, é uma revisão de um possível cartão vermelho. É o que o Alex falou. Por mais que ele não concorde com o cartão vermelho, eu acho que, inclusive, o próprio jogador, ele cobre a visão do árbitro. O árbitro está com a visão coberta quando há o choque pelas costas do jogador. Então o que você faz? O VAR chama o possível cartão vermelho, acho que ele ia fazer a leitura que o Alex fez, não concordo com o vermelho, mas acho sim. Para amarelo. Que é para amarelo, então. Já tinha amarelo e vermelho. Mas dentro da regra, não teve nenhuma burla, hein? Mas, professor, tem um contexto, estava vendo esse jogo, a confusão do primeiro cartão amarelo foram minutos antes. Não teve nem 5 minutos de diferença para o primeiro cartão do segundo. Ele vai pegar o Bernabé no chão, cutuca, tem um princípio de confusão generalizada, alguns jogadores do Inter saem por trás dele, e nós não temos a continuação da imagem, porque para mim, quando ele gira e ele sente que o jogador do Inter tá no chão, ele passa chuteira no corpo do jogador do Inter. Ele ainda dá um chutinho por baixo. Chega a pegar no rosto, ele lambe com as travas da chuteira. Aí o erro do VAR é grosseiro. Ele finge que foi algo involuntário, assim como o antebraço, mas não foi involuntário, professor. O senhor pode reparar. Eu vou reparar, não reparei, Portugal. Ele sabe que o cara tá ali, ele gira assim o cotovelo no gatilho. Não mostra. Quando ele passa, ele dá uma cutucada no cara do Inter. Então, poxa. Aí o VAR não precisa ser nem inteligente, né? Aí você pode sugerir uma... Porque aí não é jogo brusco grave, é agressão, né? Eu achei que foi agressão mesmo. Foi até um troco da confusão que tinha acontecido. Só pra lembrar. Minutos antes. O que a regra determina? Se você usa o antebraço ou mesmo o cotovelo sem... O gesto, o disparo, o gatilho que eles falam. É jogo brusco grave. Isso. Se ele usa o gatilho, tá? Aí é uma agressão. Então você muda o artigo, inclusive na hora do julgamento e tal, aquela coisa toda. Se usa o gatilho, ele atira, né? Ô, Loeblin, mas isso que o Portuga falou, se o árbitro, na hora, ele pega esse contexto, já não era pra ele ter uma noção de que, ali pode não ter sido qualquer coisa. Mesmo que ele não tinha a visão, pegando o contexto do lance anterior, não seria pra ele já ter essa noção? Então, a gente não pode analisar, só se não for no mesmo lance, duas situações seguidas, né? O que eu acho aí que ele ficou mais preocupado em evitar treta
E talvez ele não tenha reparado o que aconteceu depois embaixo, que para ser bem sincero Porque com o quase Portuga... estoura uma treta 2 minutos Isso, antes. exatamente. Já teve um pega ali. E ele ficou com medo de generalizar e de virar alguma coisa um pouco E, mais... na verdade, o Abate Abel, ele estava visivelmente preocupado em não deixar o jogo descambar. Isso. E também ficou com medo de começar a distribuir um monte de cartão na primeira Expulsar lá confusão na e frente. acabar o jogo no segundo tempo com 5 expulsões de cada lado e não ter mais jogo. Então, o árbitro tem um pouco esse medo, sabendo do histórico desse confronto. Hoje em dia, se apitar um Grenal ou um Atlético e Cruzeiro, é uma bomba relógio. É fria. Qualquer fagulha faz com que o jogo pegue um fogo que às vezes é muito difícil de ser extinto. Então, eu senti no Abate Abel, sobretudo no primeiro tempo, uma preocupação muito grande de não gastar cartões. Claro que chegou uma hora ali que teve aquela confusão generalizada, ele deu um para cada lado. Ali cabiam lá uns 2 ou 3 para cada lado. Ele deu um para cada lado e pronto. E logo em seguida veio esse lance do Carlos Vinícius, aí ele pensou, pô, se eu expulsar o cara agora... Eu tô aqui conjecturando, não tô afirmando. Mas, de repente, eu expulso agora o cara, vai ser uma loucura isso aqui, eu perco o jogo. Não, eu acho que não tá errado, não, porque assim, já falei aqui 1000 vezes, você não apita todo jogo igual. Tem jogos e jogos. Apitar um Grenal é um pé no saco, que eles acham que eles são mais homens que todo mundo, que o gaúcho pode chegar dando voadora, rabo de arraia, senão a torcida vai achar. E é difícil apitar um jogo desse. Então, assim, a leitura do árbitro não tá errada. O cara precisa controlar um pouquinho isso daí. Só que tem o outro lado. Se ele controla demais, ele perde o jogo. Perde o jogo. Entendeu? Então, E também outro risco, professor. É claro que é muito difícil a gente pedir interpretações e critérios uniformes, ainda mais no futebol brasileiro. Mas vai haver o jogo da volta, né? E aí você pega um juiz com outro critério, e aí o prejuízo, ao meu ver, que o Inter sofreu é muito grande. Eu não sou Se o contra critério- quando no jogo de ida não tem problema. Você coloca o mesmo cara, apitar o jogo da volta. Eu não sou É contra. sobre isso que eu tô falando. Só se É tivesse, isso. por exemplo, o Candançan não pode apitar Vitória e Vasco no Barradão. Mas o Abate Abel poderia apitar no estádio do Grêmio, por exemplo. Porque quando ele não é uma E prática... colocaria o Flávio na arena Também, não é uma também. prática Também. comum. A FIFA fez isso, a Comebol, desculpa. Você vai lembrar, vocês vão lembrar daquele Palmeiras e Corinthians, que o Edilson Pereira de Carvalho apitou os apitou as duas semifinais. Ele apitou as duas. Ele foi tão bem no Libertadores primeiro, de 99. porque o Edilson, com todos os problemas extra-campo, a gente não, já Ele era todo bom mundo árbitro. sabe, ele era um árbitro bom pra caramba. Aliás, pra fazer o que ele não, fez, ele não era tem que ser melhor bom, que né? eu, mas era bom pra cacete. Não era melhor que você. Acho que não. Eu fui também eleito acho. 2 vezes melhor, ele não foi. Eu também acho. Então acabou. Então, assim, só que ele sabia levar um jogo como poucos, tá? Ele levou aquele Palmeiras e Corinthians, que é um jogo da mesma foi bem dificuldade. complicado. Ele foi bem demais, e aí ele vai pro segundo jogo, o jogo também sai sem problema nenhum. No jogo foi pras penalidades. Então, assim, não é fácil apitar o Grenal. Agora, que tá enchendo o saco. O cara pagar o ingresso, que não é barato. Pra não ver futebol e ver MMA, porque eu sou mais macho que você. Ih, cospe aqui! Ih, tua mãe não é homem! Pô, enche o saco, velho. Eu tenho um programa na Rádio de Minas que eu trabalho que chama Tudo Menos Futebol. Dava pra colocar esse jogo Isso daí, né? Ó, e o pessoal tá Tudo menos falando futebol. aqui no chat também, aproveitando que a gente tá comentando sobre isso, muita gente sentiu muita maldade. Então, assim, Muita claro, maldade. eu tenho essa opinião também, que ele olhou e jogou o braço, né? Então, ó, o Fábio Júnior, de novo, falou que sentiu muita maldade nessa jogada. O Gonçalves ADS falou, com certeza, pessoal, houve maldade no jogador do Grêmio. Aqui, ó, o pessoal tá falando que a arbitragem é uma várzea, que é muito ruim. Então, assim, muita gente tá colocando que o Abel errou mesmo nessa jogada. Mas antes da gente trocar de assunto... Tem um superchat pelo Evelyn daqui a pouco aí, tá? Tem, já a gente lê. Eu só Põe vou na fazer tela aí. mais uma pergunta Não precisa nem pro falar, põe na Evelyn. tela. Ô, Carla, desculpe, antes disso eu só queria Claro. uma situação. Ainda que Só uma, hein? tenha acontecido isso, eu sou frontalmente contra do jogo ser apitado de novo no tribunal com denúncia. Sem dúvida. Porque E o que aí deve você tá acontecer, apitando o né? jogo de novo. Se Lógico que vai o acontecer. árbitro aplicou o que tinha que aplicar, o VAR não chamou no jogo, acabou, nada de denunciar ele, vou tirar ele do próximo jogo, lá. O Palmeiras sofre muito isso. Agora, é invisível que os jogos do Palmeiras e do Flamengo têm uma atuação muito mais enérgica e célere do que os outros Cris. jogos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.